Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do verso 11. Atos 16, 11, dando continuidade a esta festividade. Uma alegria poder celebrar 23 anos de Igreja Batista Reviver. Agradeço os pastores que me serviram até aqui. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 16, a partir do verso 11, que diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Verso 15: Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Só até aqui. Pode se assentar no seu lugar, por gentileza. Pai, esta é a tua palavra, mais penetrante que uma espada de dois gumes é a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela divide a alma do espírito, a junta da medula. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Oramos para que mais uma vez ela nos convença, nos edifique, nos console nesta noite, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meus irmãos, o pastor Mateus ontem trouxe um pouco do panorama de Atos dos Apóstolos e uma exposição do capítulo 2. Nós estamos celebrando 23 anos de igreja enquanto Batista Reviver, mas de fato Cristo é a pedra principal que inaugurou a igreja há 2021 anos atrás. Ele é o principal sustentador da sua igreja, o autor e o consumador da fé, da vida da igreja. Quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas, também conhecido por ser perito, doutor e médico. Em uma das viagens missionárias de Paulo com Barnabé, Lucas é atraído de uma forma irresistível ao Evangelho do Senhor Jesus. Na segunda viagem missionária que Paulo, não mais agora na presença de Barnabé, o filho da exortação, mas depois de ter conhecido Silas, o jovem Timóteo, a caravana da igreja de Cristo cresce, porque tudo tem a ver com Cristo, nada tem a ver conosco. Mas o ponto principal do crescimento da igreja não é apenas um estado geográfico. A igreja cresce enquanto vida, caráter é imprimido na vida de cada cristão. O apóstolo Paulo agora, juntamente com Timóteo, depois da igreja os terem enviados, Paulo tem um desejo, Atos capítulo 13, quando ele sai
e retornando no capítulo 14 e 15 de Atos dos Apóstolos, a igreja decide mais uma vez encorajar Paulo juntamente com a comitiva a sua segunda viagem missionária. Depois de Paulo ter confirmado as igrejas da Galácia, na região da Capadócia, ele anuncia o evangelho a Antioquia, da Psídia, Derbe, Icônio, Listra. É nestas cidades que marcam e que Paulo atrai também discípulos para caminhar com ele. Isso é importante que compreendamos aqui nessa noite. A igreja não é igreja sozinha. Enquanto você estiver sozinho, você é filho. Igreja é quando nós estamos reunidos, 2 ou 3, no nome do Senhor. Ali ele se faz presente. Mas o texto que nós estamos lendo é o capítulo 16. Depois de Paulo ter peregrinado na região da Capadócia, da Galácia, o desejo de Paulo era confirmar estas igrejas na região da Galácia. Depois do Mediterrâneo, eles sempre partiam de uma igreja chamada Antioquia da Síria, mas é na Antioquia da Psídia, depois que eles saem de Chipre, de onde era natural Barnabé, eles conhecem Lucas em Antioquia da Psídia. Essa altura João Marcos já havia abandonado a caravana por algum motivo. O texto não deixa claro o motivo, e o próprio apóstolo Paulo continua com Barnabé a pregar o evangelho. Depois de decidirem voltar a estas igrejas da Capadócia, da Galácia, Paulo tem um desejo de passar uma por uma, para continuar edificando a fé dos irmãos. Barnabé então decide levar João Marcos, e Paulo disse a ele: como levaremos João Marcos, tendo em vista que ele já nos deixou na primeira viagem? E houve uma dissensão razoável entre Paulo e Barnabé. Barnabé volta com João Marcos para Chipre, enquanto Paulo sai agora com Timóteo, depois de ter circuncidado. A mãe é judia, mas o pai é grego, helenizado. Mas para que ele pudesse pregar o evangelho com mais liberdade, em algumas cidades que estavam instaladas sinagogas, Paulo circuncisa Timóteo e parte para esta viagem. Agora nós chegamos no capítulo 16, mas o que antecede os versos que nós acabamos de ler, é que o apóstolo Paulo tem um desejo grande, de ao invés de continuar na Capadócia, na Galácia, partir para uma cidade chamada Éfeso, ou para a Ásia Menor, aonde havia ali o maior templo dedicado a uma deusa chamada Diana. Era ali na região asiática que Paulo queria pregar e proclamar o evangelho de Jesus. Mas Paulo, no capítulo 16, nos versos anteriores, em uma visão, aparece a ele um homem macedônio dizendo: Paulo, parta-te ou passa-te a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não resiste à visão e sai com Timóteo e Silas para a região da Macedônia. A Macedônia é um pedaço da Europa, a leste, o que seria hoje a Turquia. Seria a primeira cidade da Europa recebendo o evangelho. O evangelho que transcende a cultura, sai da região da Palestina, pacata, pequena Palestina. Agora está atravessando os rios e os mares, a fim de alcançar todo tipo de pessoa. A igreja precisa viver esse movimento, mas o tema que eu pretendo trazer aos irmãos é: o evangelho transpõe qualquer cultura. Existe uma responsabilidade sobre esta igreja em relação a esta cidade. Mas o texto diz, acompanhe comigo, a partir do verso 11 do capítulo 16. A partir da narrativa de Lucas, ele diz: tendo, pois,
navegado de Troade. Troade não é uma cidade da Macedônia, nem um distrito, nem muito menos uma colônia. Troade é também uma cidade da Ásia. O desejo de Paulo era de fato permanecer na Ásia. A expectativa de Paulo era anunciar o evangelho na Ásia. Mas o que Paulo não sabia era que o Senhor é o dono da obra. Na verdade, Paulo sabia e já estava rendido à obra há muito tempo. É por isso que Paulo não fica em Troade. Esta é a mesma cidade aonde Paulo, pregando em uma ocasião, passando o dia inteiro anunciando, um jovem chamado Eutico, no terceiro andar da casa, ouvindo o sermão, já entardecido de Paulo, despenca da janela. Paulo desce, parece que estava como morto. Paulo ressuscita Eutico, é nesta mesma cidade, mas ele não para em Troade, porque a visão era na Macedônia. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus tinha um plano para Paulo na Europa. A igreja precisa estar sensível a ser direcionada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser guiada não pelos seus impulsos, não por suas expectativas, mas por aquilo que o Espírito Santo está guiando a igreja a fazer e cumprir. Seguimos em direitura, depois de sair de Troade, a direitura a Samotrácia. Samotrácia era como que uma ilha que mediava na Ásia entre Macedônia e o Oriente, praticamente. Mas Samotrácia também não era a cidade onde eles deveriam anunciar o evangelho. E no dia seguinte, aí de fato, eles vão a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Quando Lucas escreve e dá essas características da cidade de Filipos, antes que a gente entre na etimologia do nome Filipos, Neápolis praticamente seria também uma das cidades da Macedônia, com até mais prestígio do que Filipos. Talvez Paulo já pudesse imaginar que ele estaria dentro do propósito, se ele permanecesse em Neápolis, mas Neápolis ainda não era a cidade onde eles deveriam partir e proclamar o evangelho. Mas é em Filipos, uma cidade que carrega o nome que a batizou a partir de Filipe II, que reconstruiu e praticamente dignificou a cidade da Macedônia. Filipos estava em ruínas, depois de ter sucumbida por imperadores tiranos, destruídas, em ruínas. O próprio Filipe II, o pai do Alexandre Magno Grande, dá o próprio nome à cidade. E nesta cidade de Filipos, eles chegaram, e Lucas diz que era um distrito, ou uma colônia. Isso quer dizer que Filipos tinha e gozava de uma certa regalia em relação ao Império Romano. É como se Filipos estivesse na mesma colônia, ou fosse colonizada pelos romanos. Eles tinham impostos isentos ou isentados. O livre comércio perpetuava na cidade de Filipos. E o texto diz que nesta cidade eles permaneceram alguns dias. Na cidade de Miraí, o Senhor plantou esta igreja, não só para permanecer vários dias, como o irmão aqui disse, a quantidade de dias, mas anos, décadas, séculos, porque esta igreja tem um propósito em relação a esta cidade. Talvez você não imagine, mas Deus está trabalhando para que o evangelho possa redimir a cultura de Miraí, possa redimir a cultura desta cidade. E o texto no verso 13 diz: no sábado, depois deles terem permanecido alguns dias em Filipos, muito provavelmente
eles estavam estudando aquela cidade, procurando por algumas sinagogas. Sempre o apóstolo Paulo, quando chegava em uma nova cidade, ele procurava primeiramente uma sinagoga. Escrevendo aos Romanos, ele diz que primeiramente o evangelho é dado ou confiado aos judeus. A eles são de fato os convidados de honra, mas eles não quiseram sentar à mesa. Eles estiveram ocupados demais com suas juntas de bois, se dando em casamento, rejeitando o convite do grande rei. Mas o grande rei, enfurecido, mandou chamar os convidados que não eram de honra, aqueles que estavam à beira do caminho, e obrigou o seu servo a trazer todos esses convidados que não eram de honra. E aí foi tirando gente de Belo Horizonte, pecador, sujo, machucado pelo pecado. Foi catando em Miraí, gente de todo tipo, com várias debilidades, fraquezas. Os convidados que viviam à margem, não era de honra, maltrapilho, e foram chamados para sentar à mesa. Mas Paulo nunca esqueceu que o evangelho, em primeira instância, deveria ser sempre anunciado aos judeus, mas eles rejeitaram a pedra. É por isso que Paulo continua procurando, talvez, como pano de fundo desse texto, uma sinagoga. A palavra sinagoga quer dizer tenda de reunião do encontro, ou lugar da oração. E dentro da sinagoga se fazia leituras dos pergaminhos. Existia um utensílio chamado bimá, ou móvel, onde eles subiam, hoje muito parecido com os púlpitos. Normalmente um escriba pegava os pergaminhos e lia a Torá, os profetas, e transliterava, ensinava isso ao povo. Mas Paulo procura por uma sinagoga na Macedônia. Ele ainda está sendo direcionado por uma visão. É um homem e da Macedônia. Mas quando ele chega em Filipos, ele não encontra isso. Por isso que no verso 13, no sábado, agora parece que o autor do livro, Lucas, inclui-se nessa missiva. Isso é maravilhoso, porque se Paulo não vai para Antioquia da Psídia, mesmo quando João Marcos os deixaram, ele talvez não teria conhecido Lucas, e se ele talvez não tivesse conhecido Lucas, nós não teríamos aqui o livro de Atos, e se nós não tivéssemos o livro de Atos, nós não saberíamos o padrão que Deus exige da igreja. Por isso que igreja, nós não fazemos a partir daquilo que desejamos. A igreja de Cristo, nós vivemos a partir dos decretos, das doutrinas, dos conselhos que Deus estabeleceu na sua própria santa palavra. É em casa que a gente faz o que quer, e olhe lá, na igreja estamos como escravos de Cristo, fazendo a vontade do nosso Senhor. Eles saíram da cidade naquele sábado, a fim de procurar uma sinagoga. Eu não sei se todos sabem, mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele disse a partir do verso 5 em diante, que se alguém deveria se gloriar na carne, esse alguém deveria ser Paulo, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, um exímio fariseu. Quanto ao zelo que eles tinham, ele era irrepreensível. Quanto à justiça que havia nessa lei, ele era perseguidor, ele arrazoava a igreja de Cristo, mas ele bateu de frente com o próprio cabeça da igreja. Mas perceba, para que a gente não saia, o propósito da leitura dessa perícope, desse texto, é mostrar para mim e para você que a igreja precisa ser encorajada a pregar o evangelho. Miraí não pode se render ao Senhor Jesus a partir de magias, de ofertas, de profetadas, de revelamentos. O que tem poder para salvar um pecador nas ruas e nas casas de Miraí é a proclamação do evangelho, é o anúncio do evangelho. Mas como eles vão ouvir se a gente não prega?
Mas como é que a gente vai pregar se a gente não vai? E como é que a gente vai ir se a gente também não ouviu? Dá tempo de você desistir, abandonar tudo, voltar para o baralho, para a sua vida antiga, e deixar com que Cristo conduza o Evangelho a partir daqueles que querem. Caso contrário, não seja pedra de tropeço na obra do Senhor. Se Ele te disse para ir, vá. Se Ele chamou essa igreja para um propósito, permaneça nesse propósito. Não venda nada daquilo que está nas Escrituras. Eles saíram no sábado, porque Paulo, eu disse, em Filipenses escreve, ele dá aqui o seu currículo, dizendo ser judeu de fato. E se ele é judeu de fato, ele sabia os dias de encontro, onde os judeus se reuniam constantemente. E de fato, qual dia era chamado de Shabat, ou sábado, dia dedicado ao Senhor. E Paulo sai, juntamente com Silas e Timóteo, ao sábado. Saímos da cidade para junto do rio. Mas Tiago, você não disse que eles estavam procurando por uma tenda do encontro? Irmãos, eles não acharam lugar de encontro na cidade de Filipos. Talvez até seja por esse motivo que Paulo foi, uma palavra que eu esqueci, arrastado pelo Espírito Santo imediatamente aí para Macedônia. Não tinha sequer uma sinagoga na Macedônia, porque eles foram para a beira do rio. E todo judeu até os dias atuais, eles entendem que a água, e sempre quando eles estão perto de qualquer água, representa tipificamente a ideia da purificação. Ela tem poder de purificar. Isso se dá por conta da lei que Deus estabeleceu, a linhagem araônica, quando Arão tinha que aspergir, limpar todos os utensílios do tabernáculo. A água que saía da bacia após ele cortar uma oferta que era imolada como sacrifício do povo, ou de si próprio, essas águas apontavam para algo. E quando não se tinha uma sinagoga, normalmente os judeus se encontravam nas beiras dos rios para praticar as suas orações, para relembrar Deuteronômio capítulo 6, o Shemar Israel. Mas quando eles chegaram na beira do rio, o que o texto diz, onde nos pareceu haver um lugar de oração que deveria ser uma sinagoga. Mas por que não tinha sinagoga? Porque o quórum para se formar uma sinagoga era necessário 10 judeus. Não tinha sequer 10 judeus em Filipos para se formar uma sinagoga. Mas havia mulheres tementes a Deus e viviam em oração. Quero abrir um parênteses aqui. Se faz evangelismo, 70 mulheres, 10 homens, 5 crianças e 5 jovens. Grupo de oração, 10 mulheres, 2 homens. É a mulher que tem que arrastar o marido para o culto, tem que tirar o olho dele do Flamengo, do Atlético, que não vai, porque os papéis cada vez mais se invertendo. Por isso que Paulo chega na beira do rio e encontra a mulher, porque os machos alfas estavam perdendo as suas referências, negligenciando o sacerdócio, abrindo mão ou abdicando daquilo que Deus os confiou. Mas glória a Deus que as mulheres não desistiram porque eles não foram, elas permaneceram, elas continuaram em oração. A igreja de Cristo precisa compreender, alguns param, mas a gente não pode parar, porque nós não somos mais daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. É por isso que Paulo, ao encontrar com essas mulheres no lugar de oração, assentou perto dessas mulheres. Essa é a missão da igreja primitiva.
de casa em casa, um a um, a fim de cumprir o mandamento. Agora vão e anunciem o Evangelho. E como que nós queremos ver esta cidade rendida, se a gente não senta para ouvir, muito menos para ensinar? Porque talvez estejamos preocupados demais com a nossa própria vida. Mas Paulo compreende o espírito da eclésia, da igreja de Cristo. Para que Filipos pudesse reconhecer Cristo como Senhor, ele precisava anunciar o Senhor como Cristo a Filipos. O que Filipos havia experimentado era a tirania de Filipe II. Era uma cidade colonizada pelo império. Muito mais do que livre comércio, Filipe carecia da bondade e da misericórdia de Deus. Não existe nenhuma cidade rica demais que não precise de Jesus como Senhor dela. E não existe uma cidade pobre demais, indigna de receber Cristo como Senhor dela. E a responsabilidade desta igreja é sair da sua zona de conforto. Uma vez que ela compreende as doutrinas da igreja, como foi falado ontem, e agora comece a proclamar o Evangelho, um a um, de casa em casa, mas o Evangelho que não diz respeito à vitória, porque o símbolo do Evangelho nunca foi escada para o sucesso, mas é cruz, a fim de que eu e você morramos para nós mesmos e anunciemos o Evangelho que pode salvar o pecador. É esse Evangelho que tem o poder de entrar nos bares, é esse Evangelho que tem o poder de entrar nas casas aonde há abusos, é esse Evangelho que entra na vida das pessoas e faz com que a partir dali a cultura daquela empresa que é liderada por aquele homem que recebeu o Evangelho seja redimida. Esse é o Evangelho que faz com que a mãe sirva os seus e o abençoe. É por isso que Paulo gasta tempo com uma mulher, quebrando aqui paradigmas étnicos, como Jesus no poço de Jacó com aquela mulher samaritana. Porque agora o reino de Deus não é mais mulher, homem, pardos, judeus, gregos, é igreja. Celebrar 23 anos é glorioso. Difícil é viver um dia de cada vez para Cristo, dedicando a sua vida à proclamação do Evangelho, sendo um arauto de Deus, sendo um dispenseiro das boas novas. Ele olha para a mulher, senta do lado dela, ele não está nem aí se ela era uma mulher, ele queria pregar porque ela estava ali para orar, porque o texto continua dizendo: ao sair nesse rio, pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, talvez nem seria um nome de fato Lídia, mas um termo para dizer escrava ou serva. Mas olha o que diz o texto: Lídia era da cidade de Tiatira. Ficou confuso, porque Paulo tem uma visão em Trode para ir para Macedônia, porque um homem macedônio apareceu para ele, mas a primeira pessoa que ele tem contato na Europa, no Ocidente, é uma mulher, e ela não é macedônia, ela é asiática. Tiatira está em Apocalipse capítulo 2, é uma daquelas igrejas. Há momentos que a direção parece não fazer sentido, mas quem disse que no Evangelho as coisas têm que fazer sentido para você ou para mim? Quem disse que Deus trabalha com a nossa matemática de Pitágoras? Ele faz do jeito dele, da forma dele, no tempo dele e para a glória dele.
E quando não compreendemos isso, não envolvemos na missão, porque a gente começa a traçar o caminho da missão desde que seja confortável. A gente só vai se a gente não for exposto. A gente só faz se a gente receber honra. Irmãos, enquanto você fizer assim, você vai continuar levantando essa torre para falar do seu nome. Mas Jesus quer que você levante altar para falar do nome dele. Por isso que Paulo senta para ensinar aquela mulher, mas não estava batendo com a visão, mas ele continua, porque ele sabe que todas as coisas estão cooperando para o bem. Tiago, nós chegamos em Miraí, mas parece que sim, tudo saiu dentro daquela visão, da minha expectativa de ministério. É porque colocou a expectativa no ministério, enquanto deveria colocar a expectativa em Cristo. Como se o ministério fosse promoção. Eu faço para Deus me dar, eu dou para Deus multiplicar, eu sirvo para Deus me servir. Irmãos, não entendeu nada. Eu faço sem querer em troca, eu dou apesar de quem eu estou dando. Depois que Paulo começou a ensinar a Lídia, o texto diz que ela era da cidade de Tiatira e vendedora de púrpura. Púrpura era um pó extraído dos moluscos. Era preciso 8.000 moluscos para produzir 8 gramas de púrpura. Era um pozinho roxo que tingia os tecidos neutros, que era utilizado nas capas reais. Não sei se você se lembra, mas em alguns desenhos até hoje, todo rei usa uma capa roxa, porque era o tecido mais caro da época, e Lídia dependia disso. Isso já mostra que no Ocidente, diferente do Oriente, a mulher tinha mais liberdade em ser independente. Mas é também do Ocidente que isso começa a ser exacerbadamente violado. Porque a verdadeira liberdade feminina não é ter o próprio corpo e as suas próprias regras, é ter o corpo como um servo de Cristo, é ser as regras de Cristo. E Lídia era da cidade da Ásia, muito provavelmente ela foi para Macedônia para vender, ela foi sobreviver, mudou. Mas você entende que quando a gente lê anteriormente, Paulo tinha um desejo de ir para a Ásia, mas Deus tira uma mulher da Ásia para levar para a Macedônia, para Paulo pregar para ela, para depois ela voltar para a Ásia e pregar lá na Ásia também. Talvez a gente está evangelizando aqui vários outros pastores dentro dessa cidade, que vai ganhar Miraí, Cataguases, por aí vai. Então não fica tentando entender muita coisa na obra, só vive, só vai, mas vai com um único princípio: não anuncie nada, senão o Evangelho. Não se dedique a mais nada com tanto afim, senão o Evangelho. É por isso que Paulo agora e aqueles homens começam a falar com a Lídia, aquela serva de Tiatira, da Ásia, e disse assim: vendedora de púrpura, temente a Deus. Rapidinho, temente a Deus é diferente de prosélito. Toda pessoa temente a Deus é alguém que é um gentio, e gentio é aquele que não é judeu de sangue. Se você não é judeu de sangue, você é gentio. Todo gentio que se adapta ao judaísmo e começa a viver uma simpatia com o judaísmo, a ter algumas práticas rituais do judaísmo, orar, o Shema, ler a Torá, ir para os cultos nas sinagogas, guardar o sábado, é chamado de pessoas que eram tementes a Deus, tanto homem quanto mulher. Só que eles eram gentios, eles não eram tão radicais em aderir ao judaísmo,
que é diferente do proselitismo. O proselitismo é um gentio que adaptou, aculturou a tradição judaica de forma completa e radical. Ele até circuncida. Foi o que aconteceu com Timóteo depois de velho. Ele guarda o sábado. Ele tem uma prática de vida igual de um judeu, por isso que ele é um prosélito, mas ele não tem sangue judeu nele. Ele é chamado de prosélito. No caso de Lídia, ela era temente, porque o temente não mergulhava como um prosélito, mas continuava buscando. Você percebe que ela estava na beira do rio buscando, mas é depois que Paulo começa a ensinar, muito provavelmente acerca de Jesus, que olha o que acontece quando pregamos o Evangelho. Batista Reviver, é só ficar aqui. A profecia está aqui, em 66 livros. Aqui tem promessa demais, mas também tem muito dever. Aqui tem zelo, tem doutrina. Parte daqui as tradições, os dogmas, os concílios. Nós não podemos continuar uma igreja que cresce, que completa 50 anos daqui a pouco, se a maioria não vive, não prega e não ouve o Evangelho. Nós vamos completar 50 anos de templo construído por mãos humanas, se a gente continuar rejeitando as Escrituras. Como que a gente rejeita a Escritura? Quando ela deixa de ser suficiente e os métodos começam a ocupar o lugar das Escrituras. Faz isso que dá certo. Prega o Evangelho e mais aquilo outro para ver se tem algum efeito. Prega o Evangelho e mais aquilo outro. A gente só precisa de 2 acontecimentos: um pregador e um ouvidor, para que haja salvação. Lídia ouve o Evangelho, mas é Deus quem abre o coração de Lídia. A gente fica insistindo, né? Tem gente que a gente põe assim, goela abaixo, né? Tem hora que vale a pena mesmo, viu? A gente está precisando voltar à época que seremos conhecidos como cristãos chatos. A gente ficou legal até demais. Agora eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a gente está tão parecido com o mundo que a gente não tem diferença mais nenhuma. A gente está light demais porque a gente abandonou o Evangelho. O que vai salvar Filipe, a primeira cidade da Europa, não é o feminismo, não é a Revolução Francesa, é o Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia que Deus, sendo bom, criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ele despencou do estado da graça absoluta, se tornando completamente depravado, corpo, espírito e alma, se você for tricotomo ou dicotomo, corpo, espírito e alma, tudo foi atingido pelo pecado. Mas aprove a Deus, antes da fundação do mundo, ter preparado o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos reaproxima do lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar. Ele rompia o véu, mas depois se fechava o véu, saía da presença de Deus. Mas é Cristo, a boas novas de Deus, o Evangelho que salva Lídia, Tiago, Mateus, Marcel, João, Maria, eu, você. Então, como que a gente vai comemorar mais anos, se não permanecermos no Evangelho? Se não gastamos tempo no estudo das Escrituras? Se os nossos filhos não nos pegam orando de madrugada, ou de tarde, de noite, de joelho dobrado e lágrimas no rosto?
se o que ele vê em casa é o contrário, agressão verbal, física, que é confusão. Graças a Deus que aqui em Miraí não tem isso. Belo Horizonte está cheio. Lídia era temente, mas ela estava apalpando o que ela não conhecia. Ela estava na beira do rio, no lugar da adoração e da oração, mas não conhecia aquele a quem ela buscava. Irmão, a gente pode passar mais 23 anos celebrando, mas é super possível, 46 anos depois, eu e você sermos Lídia dentro de Miraí. A gente toca, mas não toca de verdade. A gente canta, mas não adora de verdade. A gente não conhece, porque a gente abandonou o principal, o evangelho que salva. É 10 passos, é o livro que não sei o que para ficar rico, é simpatia, é trevo dentro da carteira, é dólar, é aquela confusão, e o evangelho deixa por último. Cultos intermináveis, louvor 3 horas, pregação 15 minutos, escola bíblica vazia, uma conferência para chapar o melão lotada. Por isso que Paulo senta para pregar, porque quem convence é Deus. A Bíblia diz aqui, ó, o Senhor lhe abriu o coração, que é a terra que só a palavra pode penetrar. Por isso que ele aqui elege, separa ela, apesar dela e de qualquer condição vinda dela mesma. Ai, Tiago, talvez seja porque ela estava buscando, por isso que Deus foi ao encontro dela. É o contrário. Deus foi ao encontro dela porque ela não podia buscar, Ele a buscou. Mas isso só é possível quando há a proclamação do evangelho em qualquer cultura. O coração para atender as coisas que Paulo dizia. E Paulo sempre dizia: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Não cansava pregar sobre Cristo para Paulo, que ele dizia: ai, se eu não pregar. Se a mensagem do evangelho já está nos cansando e nos desanimando e nos querendo convidar a coisas mais novas, o que a gente está procurando não é o evangelho, mas novas experiências. E o evangelho não se resume em experiência, mas em fundamento, com ou sem experiência. Então não desista da igreja porque você não está tendo experiência. A melhor experiência para o homem e para a mulher é ter enfiar o dedo na tomada, porque no evangelho é convicção. Ele falou, eu estou crendo. Não falou, eu estou crendo. O evangelho é suficiente. O evangelho que salva o pecador. Depois de ser batizada, parece que já mudou de um estágio para outro. Não deu tempo nem de fazer curso. Tiago, por que hoje em dia tem que fazer curso de batismo, lição, 12 lição, 4 passos, 5 rodas, 3, aquele tanto de coisa? Mas por quê? É para ver se a pessoa entende o que é o batismo. Ah, mas naquele tempo eles não faziam, claro, era conversão genuína antes. Era de uma vez. Hoje que dá tempo de brincar de ser crente. Hoje que a gente gosta de postar um tanto de coisa e não viver ela. Por isso que Lídia se batiza imediatamente, porque representa aqui a purificação. Já que ela estava na beira do rio, banhou Lídia. Ela creu. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas não é crer sozinho, você não tem condição, irmãos. E
não é batizar sozinho, se você não crê que o batismo representa a sua morte no sepultamento com Cristo, e assim como o Pai o ressuscitou e exaltou, nós também ressuscitamos com Cristo, e as águas do batismo é capaz de nos purificar, mas apenas como um símbolo, porque senão é banho. Tem gente limpinho por fora, porque passou no batismo, está sujinho por dentro, o coração ainda está aqui, não tem vontade de orar, ficou automático ir para a beira do rio, ler o Shema Israel sem conhecer Deus. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa. Você percebe o que Deus está fazendo na sua vida? É para que você seja um canal dele dentro da sua casa. Assim como Lídia foi na sua casa, muito provavelmente ou viúva ou mulher solteira. Primeiro porque tinha uma casa grande, depois no final a gente percebe que depois que Paulo e Silas saem da prisão, o primeiro lugar de consolo é aonde? Casa de Lídia. Abre a porta da sua casa para o evangelho entrar. Como é que a gente quer ver Miraí rendida se nem dentro da sua casa o evangelho percorre? Irmãos, eu não consigo encontrar motivos para o crescimento da igreja senão a proclamação do evangelho. É só isso. Ah, Tiago, mas é só pregar? Porque não tem como pregar e não viver. Porque quem prega precisa se comprometer com aquilo que prega. E aí que Lídia diz assim, dizendo a eles, pediu, julga aí agora se eu sou mulher de Deus de verdade. Olha aí Paulo, Silas e Timóteo, se eu ainda continuo só temente a Deus, tem gente aqui só temente a Deus, acostumou com os mantras, sabe cantar tudo, fala versículo de cor, quando alguém corrige, responde na palavra, mas é um prosélito, é um temente a Deus, e Deus não está chamando prosélito, Deus quer chamar cristãos de verdade, para viver o evangelho que transcende, que redime, que muda uma cultura de uma cidade. Mas como é que nós vamos mudar a cultura dessa cidade se a cultura da nossa casa continua a mesma mundana de sempre? Fica de pé no seu lugar. Eles chamam, entra na minha casa, é aqui que nasce o louvor como Zaqueu, e fica. Libertação, irmãos, não é quando o demônio sai falando grosso, é quando Jesus entra e fica. A pergunta é, como que a gente alcança Miraí, se o evangelho não alcançou a nossa casa? E como que o evangelho vai nos alcançar se a gente não vai para a beira do rio? E como que a gente vai para a beira do rio se a gente não teme? E como que nós vamos temer se o mundo ainda é prioridade para nós? Ou o evangelho é tudo, ou o evangelho não é nada para nós. Julgai as escrituras, porque é elas que testificam do Senhor Jesus. Por isso que Paulo batiza Lídia e todos da sua casa. Eu aplico terminando esse texto. O evangelho em primeiro lugar
Mas para pregar o evangelho tem que sair de casa. Amém? Não é esperar Miraí vir para a igreja. É a igreja, que quer dizer eclésia, ir para Miraí, ir para Muriaé, para Cataguás e para todas as cidades aqui circunvizinhas. Esse compromisso é de todos, não é só do pastor, não é só do pregador, é seu. E como Lídia, você precisa abrir a porta da sua casa. Perdão. Um pequeno grupo de oração, uma célula, aqui tem célula. Abre lá, para que o evangelho comece ali, lá na sua empresa. Aí depois que a gente anunciar, a gente faz igual essa criança aqui. Anunciou, deita e dorme, porque é Ele que abre o coração. A gente passa muito tempo cheio de estratégia na igreja, enquanto deveríamos apenas preservar a sã doutrina. Feche os seus olhos, quero orar por você. Pai, nós te agradecemos. Nessa noite nós percebemos a importância da proclamação do evangelho. Homens como Paulo, Barnabé, Timóteo, Silas deixaram os seus confortos. Um deixou Chipre, o outro Tarso, Deus, outro a própria cidade de Listra, Antioquia, e eles foram juntos proclamar o evangelho. Eles encontraram pessoas religiosas, mas é a partir da proclamação do evangelho que o Senhor abriu o coração dos pecadores. Deus, nós nos comprometemos como igreja em celebrarmos daqui a pouco mais 10 anos pregando o evangelho nessa cidade, anunciando Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que padeceu sobre Pôncio Pilatos, mas Deus o exaltou nas mais altas alturas. Ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou. Pai, nós queremos proclamar e falar daquilo que temos ouvido, daquilo que temos visto. Nós queremos nos comprometer com a mensagem cristocêntrica. Deus, apresentar as doutrinas bíblicas às pessoas apenas, dizendo a elas que há perdão para os pecados em Cristo, dizendo a elas que aqueles que não creem já estão condenados ao inferno. Deus, nos ajude a comprometer com o evangelho, sem querer temperar além da medida, e sem deixar o sal se tornar insípido. Deus, apenas a proclamação, e não palavras de persuasão, e não estratégias, ainda que isso de uma certa forma faça parte, mas o que queremos mesmo, Deus, é participar de um culto como esse, como o de ontem, onde Cristo é exaltado nas canções, onde Cristo é exaltado na palavra. É isso que faz a tua igreja permanecer. Assim nós oramos, para que tenhamos coragem de abrir as nossas casas, para que nos batizemos, não mais apenas nas águas, mas no Espírito, que é o nascer regenerador do ser nova criatura, e que tenhamos a compreensão do batismo com fogo, que diz respeito ao juízo final. Senhor, nos preserve, nos encoraje, para que esta igreja permaneça no evangelho, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? É nossa responsabilidade anunciar Jesus. Se você foi salvo, encontrado por Jesus, se Jesus encontrou você, é minha
e sua responsabilidade anunciarmos essa cidade que Miraí está esperando um povo anunciar o Evangelho. Que eu e você venhamos nos comprometer com isso no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Deus abençoe pastor Tiago Diniz. Palavra abençoada. Amanhã à noite pastor Mateus estará pregando novamente. E vem para cá novamente servir ao Senhor juntamente conosco, adorar o Senhor. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Irmãos, tem cantina ali, quibe frito, brownie, pudim, brigadeiro e empadinha, tudo R$3. É o lanche mais barato do Brasil. Você não acha lanche desse em lugar nenhum. Nós fizemos 350 quibe, tem que vender tudo hoje. Amém? Passa lá na cantina em nome de Jesus. Os obreiros aí, ó, atenção. Vai precisar de cadeira e mesa, se precisar, corre lá atrás e pega para nós em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma noite abençoada e um final de semana cheio da presença de Deus. No nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, está encerrado.